Dando continuidade ao assunto dos átomos, agora iremos identificar as camadas ou níveis de energia. E com isso nós iremos fazer a distribuição eletrônica. Iremos distribuir os elétrons nas camadas ou níveis de energia. Então, a eletrosfera do átomo. Se nós iremos distribuir os elétrons, então nós iremos falar agora da eletrosfera. Em torno do núcleo do átomo temos uma região que é chamada de eletrosfera. A eletrosfera é a região que fica ao redor do núcleo. A eletrosfera ela é dividida em 7 partes. Preste atenção. Na eletrosfera ela é dividida em 7 camadas. Essas 7 camadas ou camadas eletrônicas ou níveis de energia são 7 camadas eletrônicas ou 7 níveis de energia. Do núcleo até as camadas mais externas, nós iremos representar pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, eu tenho aqui o núcleo e as camadas ou níveis, nós iremos representá-la pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Isso saindo do núcleo em relação à parte de fora. Primeira camada é o K, segunda camada é L, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada. São 7 camadas ou 7 níveis de energia. Primeira camada, K, letra maiúscula, L, M, N, O, P e Q. São as camadas eletrônicas ou níveis de energia, 7. E cada camada dessas 7 camadas, elas conseguem consegue ter somente uma certa quantidade de elétrons. Por exemplo, na camada K, eu não posso colocar na camada K 3 elétrons. Por quê? Porque na camada K a quantidade máxima será 2. Então na camada K eu posso colocar 1 e o máximo é 2. Não posso colocar aqui na camada K 3 elétrons, porque o máximo será 2. Na segunda camada, que é a camada L, segunda camada, que é essa, eu posso colocar até no máximo 8 elétrons. Então, se eu posso colocar no máximo até 8, então na segunda camada eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não posso colocar 9, porque o máximo será o valor de 8 elétrons na segunda camada. Na terceira camada, que é a camada M, eu posso colocar no máximo 18. Então, na terceira camada, 18. Então, eu posso colocar 10, 11, 12, 8, 7, 17, 18, mais 19, 20. Não posso mais. Por quê? Camada M, que é a terceira camada, no máximo 18. Camada N, 32. Camada O, 32. Camada P, 18. E aqui, 8. Ou seja, esses valores é o máximo que eu posso colocar nessas camadas. Cada camada, camada K no máximo 2, a L no máximo 8, M 18, N 32 o máximo, O 32, 18 e 8. Por exemplo, na camada O, se eu quiser colocar 35 elétrons, você vai olhar aqui o O, 35, passou do número máximo, que é 32. Não posso colocar aqui, então o resto o que passou eu coloco na camada seguinte. Por exemplo, aqui na K, máximo 2. Se eu colocar 1, posso colocar 2 também. Agora 3, passou o número máximo. Se é 3, eu coloco 2 aqui
e 1 nessa outra. Por quê? Porque eu não posso passar aqui de 2. Se eu colocar 3 aqui está errado. Eu coloco 2 e 1 passa para cá. E assim vamos completando as camadas de um átomo, saindo do núcleo para fora. São 7 camadas. Quem estudou, né, que fez alguns os postulados, informações sobre a eletrosfera, sobre as camadas, os níveis de energia, foi o Niels Bohr. Ele descreveu que os elétrons eles ficam ao redor do núcleo em órbitas circulares. Então, como estamos observando aí, o núcleo é o verdinho, que é a parte do núcleo, é o central núcleo, e os elétrons eles ficam ao redor do núcleo em órbitas circulares. Então os elétrons ficam circulando ao redor do núcleo, isso em órbitas, nas camadas ou níveis. Cada uma dessas órbitas tem uma energia constante, órbita estacionária. O que quer dizer? Que os elétrons eles estão nas órbitas, e essas órbitas, a energia sempre será a mesma, certo? Sempre será a mesma quantidade de energia aqui e aqui. Os elétrons mais afastados do núcleo têm a maior energia. Então, os elétrons mais longe do núcleo terá mais energia. Olha o exemplo. O elétron mais próximo do núcleo, ele gira mais lentamente, enquanto que está mais afastado, ele gira com a velocidade um pouco maior energia do que o primeiro elétron. Quanto mais mais afastado do núcleo, mais rápido, mais energia terá esse elétron. Os átomos que possuem todos os seus elétrons nos subníveis de menores energia se encontram no estado fundamental. Então, se os elétrons estão no subnível de menor energia, ou seja, aquele mais próximo do núcleo, eles estarão no estado fundamental. Quando um elétron absorve energia, o elétron ele está em um orbital, em uma órbita. Se ele receber certa quantidade de energia, ele irá saltar, ele passará para a órbita seguinte. Então veja o exemplo: o elétron ele está nessa órbita, recebeu energia, ele passou para a órbita mais energética. Aqui é menos energética, mais próximo do núcleo. Recebeu energia, passou para outra órbita, ou seja, ele estava aqui, passou para cá, ou seja, ele recebeu uma energia, uma certa quantidade, e aí ele passou da órbita menos energética para mais energética. É menos porque mais próxima do núcleo, mais energética, mais afastada do núcleo. Quando esse átomo ele recebe, quando ele volta, passou por sua órbita onde ela se encontrava, o elétron ele irá liberar energia. Então, para ele sair daqui para cá, do menor para maior e para fora, ele recebeu energia. Para ele voltar para trás, ele vai liberar energia na forma de luz. Então, se eu tenho um elétron no orbital mais externo, se ele volta, ele libera essa energia na forma de luz. Para sair daqui para cá, ele absorveu energia, para voltar, liberou energia na forma de luz. Então, as órbitas mais próximas do núcleo será menos energética. Os elétrons que se encontram nas órbitas menos energéticas estão no estado fundamental. Então, nesse caso, o elétron passou para cá, certo? Ele recebeu energia, ele estava aqui, veio para cá, recebeu uma certa quantidade de energia. Para ele voltar para trás, para onde ele estava antes, para a sua órbita, para ele vir para cá, voltando, ele liberou a quantidade de energia que ele absorveu na forma de luz. E essa forma de luz,
a gente observa nos fogos de artifício, aquela luz liberada foi os elétrons voltando para a camada menos energética. E vamos lá, continuando. Pesquisando átomos, Sommerfeld ele chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível, ou seja, uma mesma camada, não estão de igual distanciados do núcleo. Então, se eu tenho um elétron na mesma órbita, eles não estão na mesma distância do núcleo, porque as trajetórias, além de circulares, como propunha o Bohr, também pode ser elípticas, ok? Então, quer dizer o que? Que nas camadas, nos níveis, existem outros níveis dentro deles, que é chamado de subníveis. Então, esses subgrupos estão nas regiões chamadas de subníveis. São 4 tipos de subníveis. Nós temos as camadas, que são K, L, M, N, O, P, Q, e nós temos dentro dessas camadas os subníveis ou subcamadas, que são representadas pelas letras S, P, D e F. Então, se você vê S, P, D e F, nós estamos falando do subníveis ou subcamadas. Essas letrinhas estão dentro daquelas camadas maior, K, L, M, N, O, P, Q. Sobre as energias dos subníveis, ele mostra que nós temos o subnível S é menos energético que o P, que é menos energético que o D e é menos energético que o F. Então, essa é a sequência da energia nos subníveis. Subníveis S, P, D, F. As camadas é o K, L, M, N, O, P, Q. Esses subníveis estão dentro das camadas, dentro dos níveis. Os elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma energia. Você tem aqui o elétron S, ele possui a mesma quantidade de energia. 5 elétrons no P, possui a mesma quantidade de energia. Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia de subnível. Então, eu tenho que colocar a distribuição dos elétrons dentro desses subníveis em ordem crescente. Eu tenho que colocar primeiro aqui o S, depois vou para o P, depois para o D e depois para o F. O F é o mais energético, mais longe do núcleo. Então, se eu tenho S, P, D, F, eu tenho que colocar os elétrons, distribuir do menor até o maior, começar sempre no menor e seguindo adiante. E aí, Linus Pauling, que é o cientista, ele criou uma representação gráfica para essa distribuição de elétrons nos subníveis de energia, certo? Em ordem crescente. Então, ele mostrou essa distribuição dos elétrons nos níveis na ordem crescente de energia, chamado de diagrama de Linus Pauling. Se eu tenho que fazer a distribuição dos elétrons nessas letrinhas S, P, D, F, que são os subníveis, eu tenho que saber a quantidade máxima que cada subnível pode ter. Então, eu tenho o número máximo de elétrons em cada subnível será o S, o máximo 2, o P, máximo 6, o D, máximo 10 e o F, o máximo de elétrons que eu posso colocar será 14 elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo com 3 elétrons, 3, então eu coloco primeiro, eu não vou colocar os 3 logo aqui no P, porque o P eu posso colocar até 6. Então, colocar sempre na ordem do menor para o maior. Então, eu coloco, se for 3 elétrons, eu coloco 2 no S, e o que sobrou, que é o 1, que era 3, né? Eu passo para outra camada, para outro subnível, que é o P. Então, eu sempre coloco em ordem crescente. O máximo de elétrons nos subníveis S será 2 elétrons, pode conter até 2. Pode ser S1, pode. S2 também. Mas se eu colocar S3, já estará errado, porque no máximo até 2 elétrons. Subnível P
Subnível P contém até 6, ou seja, 5, 4, 3, 2, até 1 eu posso colocar no P. Agora 7, passou do 6, não posso mais colocar elétron a partir de 6 nesse subnível P. Subnível D, até 10 elétrons. 9, posso colocar no P? Posso. 8, sim. Agora 11, 12, passou de 10, não posso mais colocar no D. Eu irei colocar no subnível agora, subnível F, que é até 14 elétrons. Posso colocar 16? Não, por quê? Porque 16 passou do 14. Então até 14 é a quantidade que eu poderei colocar de elétrons no F. Então S é 2, até 2, P até 6, D até 10 e F até 14. Isso significa que eu posso colocar qualquer um desses subníveis, qualquer valores que seja menor do que esses que foram dados aqui no diagrama do Linus Pauling, que foi Sommerfeld. Nas camadas eu tenho camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas. Nessas 7 camadas, ou 7 níveis de energia, eu terei os subníveis. Ou seja, dentro dessa camada eu irei dividir esses elétrons. Então a camada K, ele possui só 2 elétrons, então será só 2 elétrons, ou seja, quem é 2 elétrons? É só o S. Camada K não é a primeira, eu coloco 1. Camada L é a segunda camada, 2. Camada M, 3, que é a terceira. Quarta, quinta, sexta e 7 camadas. Está aqui 7, 7S, 7P, ou seja, a camada vem daqui, do 1 até o 7. Nessas camadas eu irei dividi-las em subcamadas. A camada K só cabe no máximo 2 elétrons, então será 1s2. Na camada L será com 2 e no P não é 6. Camada L no máximo 8 elétrons, foi falado no início do vídeo. Camada M, que é a terceira, eu tenho aqui 2, 6 e 10, ou seja, aqui 18 elétrons eu posso colocar na camada N. Camada N, 32, 32, 18 e aqui só 8. Lembrando que nós iremos observar agora que as camadas são 7 camadas. As 7 camadas possuem as suas subcamadas. Cada camada dessa possui camadas dentro delas, divididas. A camada K só tem 2 elétrons, S. A camada L, SP. Por que 2? Porque a camada L é a segunda, certo? E as subcamadas possuem também uma certa quantidade de elétrons que eu posso acrescentar. S é 2, P até 6, D até 10 e F até 14. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Eu sempre distribuo os elétrons do menor subnível até o maior, ordem crescente. Então a ordem será sempre como? Irei iniciar por onde? 1S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 4S e assim, seguindo sempre nesse sentido, no subnível menos energético, 1S2. Colocar depois desse, tem mais algum aqui, tem não, eu passo para cá, seguindo a seta, irei por aqui, depois 2S, acabou, volta essa outra seta, 2P, 3S, acabou, 3P. Então essa é a ordem crescente de energia. Eu irei fazer a distribuição sempre iniciando do S e irei seguir para fora do núcleo. Esse é o Linus Pauling, que o diagrama que ele fez com relação à distribuição eletrônica nos subníveis na ordem crescente de energia. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho o átomo de ferro, aqui é o diagrama. O diagrama
ele inicia por essa seta, ou seja, passa por um S2. Acabou aqui, ó, vou para a segunda seta. Acabou aqui, vou para a terceira seta. A terceira seta, ó, 2P. Por 2P tem algum? Tá aqui, ó, opa, 3S. Acabou. Outra seta. 3P, seguindo, 4S. Então, vamos por exemplo. O átomo de ferro ele possui 26, número atômico 26. Ou seja, ele possui 26 prótons e 26 elétrons. Vamos fazer a distribuição nos subníveis. O S até 2, o P até 6, D até 10, F até 14. Então, eu vou pegar esse 26 e vou fazer a distribuição nos subníveis. Então, vou pegar o 26, eu vou colocar os elétrons nos subníveis do menor para o maior. Então, o menor é esse. Esse eu posso colocar até quantos? 2. Então, eu coloco 2 aqui, ó. 1S2. Então, eu quero 26. Ficou quanto? 24. E os 24 eu iria acrescentar nos outros subníveis. Então, vai ficar assim, ó. 1S2. Por que 1S2? Porque eu tenho que colocar os 26. Eu não posso colocar logo em qualquer um desses subníveis. Tem que colocar primeiro no menos energético, no S. No S eu posso colocar até 2 elétrons. Então fica como? 1S2. Eu quero 26, então ainda falta 24. Na segunda camada eu tenho 2S, 2P. Eu tenho 26. Na segunda camada só pode colocar até quanto? Ó? 6, que é o P, e 2, que é o S. O S sempre será 2. 6 mais 2, 8. Então eu irei acrescentar, ó, 2 no S e 6 no P. Por que 6 no P? Porque eu só posso colocar no máximo até 6. Porque eu não posso colocar tudo aqui no S. No S é só até 2. Então eu estou fazendo aqui a distribuição desses 26 nas camadas, nos subníveis. Primeiro, subnível 1S, que é o menos energético, depois o 2, depois irei para o 3, para o 4, para o 5 e assim, dependendo da quantidade de elétrons. Então eu fiz, ó, 26, ó, 1S2, que completei a primeira camada, subnível, aliás. Depois passei por 2S, ó, a seta 2S, 2 mais 2, 4, eu quero 26, falta ainda 22 elétrons. Depois desse 2S, eu vou seguindo aqui a seta. Aqui não tem mais nada. Eu passo para onde? Por 2P. 6, né? Por quê? Porque eu quero 24 elétrons. Eu tinha, né? 26, porque eu tinha só 4. Agora ficou quantos aqui, ó? 10. Eu tenho mais 16 elétrons para colocar em adiante. Eu parei no 2P. Depois do 2P, eu tenho que aqui, ó, 3S. 3S, 2. Depois do 3S2, acabou, ó. Eu quero 24, agora que eu tenho 12. 6, 10, 12. Eu quero 26, aliás. Parei no 3S. 3S, ó, aqui não tem mais nada na seta. E seguir aqui a outra seta, adiante. 3P, ó. 3S, 3P. 3P quanto? 3P, 6. Depois do 3P eu tenho 4S. 4S, 2. Até o 4S2, pessoal, eu tenho 20. Falta só mais 6. Eu parei no 4S. Depois do 4S, eu irei para onde? Eu irei para o 3D. Olha aí, aqui depois do 4S não tem mais nada. Eu irei para outra seta seguinte. 3D. No D eu posso colocar até 10 elétrons. Presta atenção. Aqui eu já tenho 20 elétrons. Para 24, 26 faltam 6. Então no D eu posso colocar até 10. Então vai ficar como? 3D, 6. Essa é a ordem crescente de energia, do menor para o maior. Ordem crescente de energia. Eu tenho as camadas 1S2, 2S2, 3P, 4S, 3D e 3D6. Lembrando que essa ordem eu segui essas setas. Ordem crescente, do menor para o maior. Agora, o 3D6, como ele é o último,
ele é o subnível, o último é na ordem crescente, ó. O último porque eu saio daqui do S1, vou seguindo de acordo com a distribuição, e onde eu parei o último foi 3D 6, né, que é a quantidade de elétrons. Então 3D6 é o subnível de maior energia, que é o último. Agora, qual é o 4S? É o mais externo, subnível de maior energia em relação aqui à distribuição, ou 3D, certo? Agora, se eu tenho um 3D, eu tenho um 4S, significa o quê? Que o 3D é essa camada e o 4S está na outra camada seguinte. Ou seja, o subnível mais externo, que está à frente do 3D, é o 4. Porque aqui está por que o 4 aqui está antes? Ele ficou antes porque eu fui seguindo aqui as linhas, colocando na ordem crescente de energia. Agora, o 4S, ele é o subnível mais externo. Por que mais externo? Porque o 3D, depois do 3D tem um 4. Ó, 3D, aqui acabou. Depois do 3D vai qual? Passa para o outro da frente, ó, que é esse, que é o 4S. Então, sempre o último que eu ficar na distribuição será o subnível de maior energia, e esse aqui é o subnível mais externo, porque é o número maior do que ele. E eu tenho nas camadas a quantidade de elétrons. Vamos seguir. A camada K, que é a primeira, aqui é o K. Eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Na camada L, que é a segunda camada, que é essa 2S, aqui é assim, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Tem no início do vídeo. Só você dar uma olhadazinha antes. A camada L, eu tenho aqui no átomo de ferro, camada L é a 2. Então daqui 2, ó, 6 mais 2, 8. Na camada M, é a terceira camada, ó, primeira, segunda, terceira. Terceira camada, eu tenho, onde tiver o 3, ó, 3S, 3P, 3D, 6, 12, 14. Então 14 elétrons na camada terceira, a terceira camada do ferro. E a N, que é a camada KL, KLM, e a N, que é o P, é o 4, aliás, eu tenho aqui, ó, 4S2, 2 elétrons na sua camada mais externa. Aqui, ó, camada mais externa, que é o N. Essa é a distribuição nos níveis, nas camadas. K2, L8, 14, 2. Aqui é a distribuição nos subníveis.